abençoadas! Mais uma vez juntas para esse chá e eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado e que o Senhor continue desenvolvendo em vocês esse coração comprometido com o reino, um coração que quer sempre aprender mais do nosso Senhor, que está sempre buscando servir mais e melhor o reino do nosso Senhor. Obrigado, Márcia, por mais uma vez me ceder esse convite, que eu aceito, viu, gente, de muita alegria, um coração cheio de alegria por poder participar com vocês. O tema que nós vamos tratar é uma mulher segundo o coração de Deus. Bom, você certamente já ouviu falar algo semelhante, mas referente a um homem que é muito famoso na Bíblia. Exatamente, o rei Davi, né? O nosso Senhor fez uma menção assim sobre ele, um homem segundo o coração de Deus, quando o profeta Samuel estava, entregando a mensagem que viria o novo rei. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa história, 1ª e 2ª Samuel, leia esses livros e você vai saber toda a vida do rei Davi. E já que o Senhor expressou, que ele é um homem segundo o coração de Deus, então nós podemos, através dos exemplos da vida dele, tirarmos para nós como nós podemos ser uma mulher segundo o coração de Deus. Será que é possível? Certamente Davi tinha muitas características, tanto boas como ruins, não é? Nesse caso, como pode um homem que é tido como homem segundo o coração de Deus ter características ruins? Bom, eu proponho para a gente escolher 3 características principais que o rei Davi tinha que sobressaem aos seus defeitos. E isso certamente o tornava um homem segundo o coração de Deus. E trazendo essas características para nós, podemos ser mulheres segundo o coração de Deus. A primeira característica que eu gostaria de trabalhar com vocês é a fé. Depois, coragem e também temor. Olha uma antítese. Coragem e temor, como pode ser uma boa característica? Fica aqui comigo para a gente descobrir. Quando nós falamos da fé, bom, o rei Davi enfrentou Golias, enfrentou exércitos, E tudo em nome do Senhor. Olha só, ele sempre confiou em Deus. Ele sempre levou as suas aflições a Deus. Muitos salmos foram escritos pelo rei Davi. E lá nos salmos você vê ele levando todas as suas enfermidades, os seus medos, os seus temores ao Senhor. Ele também era um tipo de rei que orava pelo seu povo, sempre intercedendo pelo seu povo. E ele também entregava todos os seus medos, seus anseios, nas mãos do próprio Deus. Tem alguns salmos até que eu falo quando eu vou ler, eu falo que choradeira, mas ele chorava nos pés do Senhor. E isso é fé. Ele entendia que em tudo, sem exceção nenhuma, Deus estava presente e que ele devia buscar o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele também era um homem de coragem. Mesmo diante de altos e baixos que Davi tinha, Davi sempre dizia ao Senhor como ele estava ansioso, como ele estava receoso, como ele estava diante de dúvidas, mas uma certeza ele tinha, que ele podia ir em nome do Senhor dos Exércitos e ninguém poderia parar o Senhor dos Exércitos. E foi por isso que, diante dessa coragem, ele enfrentou Golias, o gigante. Pequenininho ele foi e matou o maior gigante, o mais guerreiro, o mais famoso dos filisteus com uma pedrada. E ele disse, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Olha se não é coragem, E em nome do Senhor dos Exércitos ele enfrentou o rei Saul que o caçava. E em nome do Senhor dos Exércitos ele enfrentou diversos exércitos em diversas batalhas, onde o Senhor o colocou e o guiou. E ele ia, não se acovardava, porque ele sabia o Deus que ele servia. E Deus estava com ele.
Davi o buscava para suas forças, para sua coragem, para sua astúcia. Ele buscava tudo isso em Deus, não nele mesmo. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Última característica que eu queria falar com vocês é o temor. Davi errava, é fato. Mas ele tinha ao seu favor o arrependimento, ele se colocava nos pés do Senhor, se colocava nas mãos do Senhor, se arrependia dos seus atos. E em vários momentos na Bíblia nós vemos, as falhas de Davi. Uma das principais e mais conhecidas é Batseba, quando ele adulterou com ela e ainda fez com que o seu marido fosse morto para que ele pudesse ficar com ela. Mas ele confessou os seus pecados a Deus, se lançou aos pés do Senhor. Ele se martirizou. Salmo 51 fala sobre o martírio dele quando ele entendeu e se arrependeu do seu pecado de sangue, seu pecado de adultério. E mesmo culpado, mesmo se sentindo no fundo do poço, ele não deixava de clamar ao Senhor. Nunca deixava de buscar em Deus as forças, a coragem, a fé, a perseverança. Nós temos um exemplo de busca pela santidade muito grande aqui em Davi. E devemos lutar para não cair. Mas se cairmos, devemos, como ele, lutar para levantar. Porque essa perseverança agrada ao nosso Senhor. Então, muitas vezes nós erramos e ficamos paralisadas. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe a culpa impedir que você se mova em direção ao Senhor. Se joga nos pés dele. Se você errou, se arrepende. Perdoa o que tiver que perdoar. Peça perdão pelo que tiver que pedir perdão. E deixe suas vidas na mão do Senhor. Essa era uma característica que agradava muito o Senhor no rei Davi, que certamente nos tornará uma mulher segundo o coração de Deus. Não deixe o medo te paralisar. Às vezes achamos que por nosso pecado, por nossas falhas, nossa má conduta, nós não teremos perdão. Mas uma mulher segundo o coração de Deus, ela conhece o seu Senhor. Ela sabe que Ele é perdoador, Então, o que você tem feito para ser uma mulher segundo o coração de Deus? Você tem sido uma mulher de fé? Você tem buscado na fonte a sabedoria no Senhor? Você tem colocado a sua fé em prática, orando pelos seus, pela igreja do Senhor, pela sua família, buscando em Jesus essa fé? A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Você tem sido uma mulher de fé? Para agradar a Deus e ser uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa ter uma fé inabalável. Mesmo que você esteja no fundo do poço, você sabe quem é o seu Deus e sabe que Ele virá seu socorro. Era assim que Davi agia. Você está tendo coragem como o rei Davi? Está combatendo as doutrinas erradas que tem espalhadas por esse mundo? Os ensinamentos falsos que têm distorcido o evangelho do Senhor, o nosso Jesus? Você sabe defender a sua fé biblicamente? Você tem coragem para impor o cristianismo ante as falsas doutrinas por esse mundo podre? Você tem coragem de impor o cristianismo ante o ceticismo e muitas coisas que têm aparecido por esse mundo? Os ensinos errados, as coisas escandalosas? Você tem coragem de dizer para sua família, não pode, isso não agrada a Deus? Você quer fazer a diferença e ser uma mulher segundo o coração de Deus? Tenha coragem de combater o mal nesse mundo. Precisamos de mulheres segundo o coração de Deus, que não trocam seus valores, não negociam a sua fé para combater o mal nesse mundo, para realmente ser luz, a luz que brilha Jesus. Uma mulher segundo o coração de Deus tem fé em seus ensinos e nas suas ordens e obedece fielmente o seu mestre, a saber, Jesus. Uma mulher segundo o coração de Deus tem coragem, pois conhece o seu Deus, sabe quem Ele é, sabe que Ele a conduz e sabe que Ele é dono de todo o universo. Quem poderá detê-lo? Quem? Ninguém, Uma mulher segundo o coração de Deus tem temor, mas não é um temor de medo dele, apesar de que deveríamos.
mas é um temor de medo de ficar sem Ele. É um temor de medo de não fazer a sua vontade, não ter uma vida eterna com Ele. Nós ansiamos uma vida eterna com Deus. E para ter essa vida eterna com Deus, devemos ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então, parabéns para você que parou tudo hoje e está aqui estudando, lembrando o poder de Deus, querendo se encher da palavra de Deus, buscando ser mais parecida com o nosso Mestre Jesus, porque isso agrada a Deus. E que no seu dia a dia, não importa as suas batalhas, não importa quantas vezes você cair, levante-se e continue guerreando, porque esse mundo é mau, esse mundo jaz do maligno e as pessoas só verão Cristo através de você, como nós vemos Deus agindo através de Davi. Apesar dele ter os erros dele, apesar dele ter os pecados dele, foi um homem segundo o coração de Deus, porque colocou Deus em tudo e em primeiro lugar na sua vida. E mesmo caído, se levantou em nome do Senhor. E mesmo em batalhas impossíveis, foi em nome do Senhor. E mesmo temeroso, entendeu que o Senhor é mais importante que tudo nesta vida e que não pode ser trocado por nada. Ele descansou nas mãos do Senhor em todos os momentos da vida dele, de paz, de aflição, de serenidade, de apavoro, mas ele nunca abandonou o Senhor. E é assim que nós devemos agir. E certamente seremos mulheres segundo o coração de Deus. Ele tem muitos outros atributos, né? A Bíblia diz que ele era animado, fazia festas, dançava. Com certeza ele era uma pessoa alegre, né? Com certeza ele era persistente. Quanta choradeira em Salmos, mas ele não deixava o Senhor. Isso agradava o Senhor, porque o Senhor não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas comprometidas, pessoas que realmente entenderam o Evangelho e dão a vida por isso. Pessoas que o obedecem, que têm a coragem de dizer não para o mundo. Quando o mundo falar coisas absurdas, quando o mundo quiser que seus filhos usem banheiros juntos com pessoas adultas, homem e mulher junto, você tem que ter coragem de dizer não. Quando o mundo distorcer as palavras de Jesus, falando coisas horríveis, engrandecendo homens e não Deus, você tem que ter coragem de falar não e ficar com o Evangelho de Jesus, que é o cristianismo puro e simples, desinteressado, no qual quer nos presentear com a salvação. Quando o mundo disser que você não pode, que você não deve brilhar, que você é covarde, então você tem que levantar e, em nome do Senhor, derrubar esse Golias que é o mundo. Não fique temerosa. O único temor que você deve ter é o medo de ficar sem o seu Senhor. É o medo de perder a vida eterna que Jesus nos deu assim, de graça, a sua maravilhosa graça. Tudo que você tem que fazer é perseverar. E é Davi aqui, ó, perseverando, que a gente pode copiar nos momentos em que ele guerreou. Que nós lembremos de guerrear também. Que nós possamos das nossas bocas só falar palavras de vida eterna. E que o nosso coração esteja sempre comprometido com a vontade do Senhor. Não vamos negociar o cristianismo. E que você persevere mais e mais nessa busca da salvação, para que possamos ir todas juntas rumo ao céu. Deus te abençoe. Quero finalizar fazendo uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano e poderoso Senhor, como o Senhor é bom, tão grandioso e nos ama tão pequenininhas a ponto de nos querer por uma eternidade toda. Ah, Pai, obrigado por esse amor infinito. Nos ajuda a sermos mulheres segundo o seu coração, que te agradam, que te obedecem, que perseveram, mulheres de fé, que fazem a diferença nesse mundo, Pai. Nos usa, nos conduz, e que o Senhor possa, através das nossas vidas, alcançar todos os nossos familiares, amigos e conhecidos, para fazermos a sua obra, Senhor, nessa terra, mostrando a sua glória. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, agradecidas. Amém. Um beijo, meninas, que esse congresso seja bênção na vida de todo mundo e parabéns mais uma vez por vocês estarem unidas em comunhão e perseverando na fé. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.